Senhora presidente, senhores e senhores senadores, eu quero ressaltar a importância dessa nossa reunião. Reunião para discutir na Comissão de Educação as nossas emendas, aprovar as nossas emendas ao projeto de lei orçamentária, que ganha uma importância maior, senador Dário, justamente pela existência de um teto de gastos públicos no Brasil, que faz com que nós tenhamos que pensar e valorizar cada uma das emendas em que colocamos. E, principalmente, tendo em vista que há uma ideia de que, em sendo a educação uma ação fundamental para o desenvolvimento do nosso país, nós precisamos assegurar que a manutenção do ensino público gratuito de qualidade se dê com o alcance das metas do PNE e mais que, ainda assim, tenhamos condição de pensar em expansão, mesmo que no momento concentrados na manutenção, mas tenhamos que pensar em expansão, porque não se pode pensar em ensino e educação sem expansão, porque é quase que uma obrigatoriedade, uma necessidade imediata. Então, eu queria ressaltar a importância das emendas que foram aqui aprovadas. O senador Walter Pinheiro, que é nosso colega e secretário de Educação na Bahia, está, por exemplo, para fortalecer essa emenda na área, essa ação da área do transporte escolar. Veio ontem, retomou o seu mandato justamente para, tendo como um dos objetivos trabalhar entre nós, na nossa bancada, a emenda para o transporte escolar, dentre a nossa participação, e isso demonstra a importância disso que Vossa Excelência destacou aqui, essa ação como sustentação para as escolas e para as prefeituras. Eu também, como outros senadores, incorporei essa ideia enquanto emenda. Imagino que a senadora Lúcia Vânia está participando como membro da Comissão de Orçamento também, senador Pedro Chaves, uma certa divisão de tarefas entre o Senado e a Câmara. A Câmara focou o seu esforço de emenda nas universidades. Isso nos permite agora focar aqui nos institutos federais de educação, porque é claro que nós temos também uma preocupação com as universidades. No caso da Bahia, nós temos 5 universidades, das quais 3 universidades são universidades que estão se implantando, algumas que dependem de concurso público para a sua implantação total, de professores e etc. E, realmente, todas elas, eu tive a oportunidade de, num período do recesso, ter encontro com todos os reitores das instituições federais, tanto dos institutos quanto das universidades, porque a preocupação de todos era que não conseguíssemos chegar até o fim do ano em condição de fechar o ano com os recursos das universidades federais. Então, como nós atuamos de maneira quase que numa frente pela educação, nós conseguimos dividir essa tarefa. E nas universidades nós vamos fortalecer com a emenda da Câmara, da Comissão de Educação e Cultura na Câmara, e aqui nós poderemos fazer esse reforço nos institutos federais de educação. Além disso, todos nós devemos lutar para que nas nossas emendas de bancada, na Bahia a gente geralmente faz isso, dedica uma para os institutos federais de educação, uma para as universidades federais, todas elas juntas, e outra para as universidades do Estado, as universidades estaduais. E assim a gente vai compondo um reforço ao orçamento na área da educação, e que a nossa comissão tem essa imensa tarefa, que é também um grande privilégio de nós, nesse momento, podermos contribuir com o nosso orçamento nessa área. Quero também parabenizar o senador Dário pelo relatório, mantendo 2 para a educação, uma para a cultura e uma para o esporte, que é a tradição desta comissão. Na área de cultura, a implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais. Eu digo sempre que a cultura é sempre vista como uma coisa menor, mas ela é a mãe de todas as linguagens, inclusive as linguagens da educação. E, portanto, nós não podemos deixar de
está voltado para a valorização da cultura, ainda mais nesse momento do desenvolvimento em que vivemos, em que já não temos a tecnologia industrial apenas como referência de desenvolvimento. Nós temos que pensar na indústria criativa, na economia criativa, e sem cultura não é possível pensar-se dessa maneira. Eu acho que nós devemos lutar para esta emenda e ainda fortalecer a nossa conversa para que o relator da área de cultura possa, nosso senador Davi, que é um senador muito sensível a isso, com o relatório setorial, possa aumentar, ampliar os recursos da cultura para que a gente possa realmente ter a possibilidade de ter o futuro e o presente desse país assegurado. Não adianta ficar pensando em desenvolvimento no Brasil de hoje, apenas buscando indústria de chaminé nos nossos estados. A indústria cultural, a ciência, a tecnologia e a inovação são o nosso veio de desenvolvimento de hoje e de amanhã. Então, eu quero parabenizar por isso e me agregar a todo esse esforço, além de reforçar o esforço que Vossa Excelência incorporou, que foi apresentado, infelizmente eu não tive condição de apresentar, mas a senadora Angela Portela, a Fátima Bezerra, Humberto Correia e Regina Souza, que é a promoção de educação do campo. No meu estado é um estado que tem uma presença muito grande da agricultura e nós sabemos a importância de fortalecer a educação no campo. Imagino que aí os senadores dos assentamentos, senadores de Goiás, de Mato Grosso do Sul, enfim, mesmo o seu estado, que tem uma tradição na agricultura, nós precisamos fortalecer a agricultura e a escola rural no Brasil. Muito obrigada. Com a palavra a senadora Fátima.